Muito bem, Ranieri, de volta aqui ao nosso Repórter Seridó. Hoje, a primeira noite do Carnachilita, né? E você que vai participar, bem-vindo à cidade. E falar em bem-vindo, estou dando também boas-vindas aqui ao nosso grande amigo e advogado. Por que eu digo amigo? Porque ele é amigo das pessoas de Currais Novos e vem aqui sempre estar relatando no programa algum tema que possa trazer o benefício direto para você. E hoje nós vamos falar, doutor, sobre uma questão importante que eu vejo também muito quando eu estou fazendo coberturas lá na delegacia de polícia, pessoas que chegam para fazer um boletim de ocorrência de acidentados, né, para certos direitos até de ressarcimento financeiro, enfim. Mas é um tema que é muito vasto, ele tem várias vertentes aí importantes que você precisa da orientação de um advogado. Doutor, hoje, no escritório, assim, nesse tema também, o senhor é procurado em relação a esse tema? Boa noite, meu amigo Cleton, a toda a sua grande audiência. Realmente, o acidente hoje, ele tem gerado muitos direitos aí, né? Muitas pessoas aí acabam sofrendo acidentes de carro ou mesmo no trabalho e elas não sabem quais são os direitos que ela tem de decorrência do acidente. Então, quando uma pessoa ela sofre um acidente hoje, ela pode ter aí 3 vertentes interessantes. Primeiro, o DPVAT, né, que é o que sempre existiu. O segundo, a indenização, que é pago pelo INSS em caso de acidente de trabalho, que é o auxílio acidente. E terceiro, é a questão da indenização comum, que você pode entrar contra o causador do acidente. Então você vê aí que você tem 3 ou mais vertentes de direitos que as pessoas muitas vezes não procuram. Elas não vão atrás desses direitos, né? Com referência do INSS, muitas pessoas que estão contribuindo, elas têm direito a receber o auxílio acidente, em decorrência de um acidente que ela esteja se deslocando para o trabalho, por exemplo, ou que ela esteja trabalhando no momento do trabalho. Então, se elas estão contribuindo, elas têm direito ao auxílio acidente, que não é benefício. O auxílio acidente ele é uma indenização, ele tem caráter indenizatório. Então, muitas Por quanto pessoas, tempo? Pode ser para a vida toda, mas algumas pessoas estão recebendo só metade do salário. Por quê? Porque o auxílio acidente, por ele não ser benefício, ele apenas compensa o que você perdeu de capacidade de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa produz 100 bonés por dia. Trabalha na fábrica de bonés, produz 100 bonés por dia. E o patrão mandou ela ir fazer uma entrega. Durante o percurso, ela sofreu um acidente. Mas ela não ficou incapacitada. Ela perdeu alguns membros, alguns dedos, mas não ficou incapacitada. Ela diminuiu a capacidade de trabalho. Ela não consegue mais produzir 100 bonés. Agora ela produz 60. Então, o que é que o INSS faz? Compensa aquela perda que você teve de produção com uma indenização mensal, que a gente chama de auxílio acidente. Então, você pode receber esse auxílio acidente e continuar trabalhando. Não é proibido, né? Aí muitas pessoas dizem, mas e aí? Se essa pessoa piorar a saúde dela? Se em decorrência desse acidente, no futuro, ela piora a saúde dela. Aí ela pode entrar com ação para tentar transformar esse benefício numa aposentadoria por invalidez. É possível, mesmo que ela esteja recebendo o auxílio acidente. Por isso que é importante as pessoas saberem disso aí. Doutor, por exemplo, aí nós já entramos no tema do acidente de trabalho. Um mototaxista, um exemplo, paga seu INSS, ele recolhe lá, o seu CNPJ, por exemplo. Ele, lógico, em trabalho, acidentando, ele vai ter esse benefício. Sim. Ele vai ter esse benefício através do INSS. Necessariamente, é preciso constituir um advogado para a questão? Primeiro, a gente tem que explicar que alguns tipos de contribuição não dão direito a auxílio acidente. Por isso que é importante as pessoas, quando forem fazer a sua inscrição, o seu pagamento do INSS, sempre consultar um advogado para saber o que é que cobre aquele tipo de pagamento. Qual a cobertura daquele benefício? Qual a cobertura daquele benefício? Porque alguns não cobrem determinadas situações, né? Mas vamos colocar uma situação em que o mototaxista esteja pagando uma situação que cubra esse acidente, né? Às vezes é muito importante você constituir um advogado, mesmo antes da entrada no INSS, até para ele lhe orientar qual é a melhor documentação possível para ele dar entrada. Porque muitas vezes ele pode ter um direito melhor do que o auxílio acidente. Então é o seguinte, não quer dizer, estando contribuindo com o INSS, aquele tipo de acidentado, aquele tipo de acidente,
vá necessariamente cobrir aquilo ali. Exatamente. Por isso precisa da orientação. Por isso que precisa da orientação, porque determinadas contribuições não cobrem tudo. Então, é por isso que a importância de você se consultar com o advogado para saber qual espécie você deve pagar, né? A fim de que, quando aconteça a situação, você não tome uma surpresa. É muito comum também as pessoas pararem de pagar o INSS e elas quererem pagar depois que sofre o acidente. Ou seja, elas pagaram, digamos, 10 anos, pararam de pagar, aí elas sofrem um acidente. Aí começa a pagar. Aí, não, vou pagar para ter direito. Pronto. Aí você já não vai ter direito. É a mesma coisa do seguro do carro. Sim. Você paga, você tem o direito. Você não pagou hoje, amanhã sofreu um acidente, já não tem mais o direito. Mesma coisa, a cobertura. Mas me diga uma coisa. Claro que são modalidades diferentes, mas no INSS existe um tempo, por exemplo, se eu deixei de pagar 3 meses, Sim. sofri esse acidente, com 3 meses que eu deixei de pagar, tem direito ainda ou não? Porque eu já ouvi falar que até 6 meses, por Sim. exemplo, tem? Tem. 6 meses, quando você fala, é referente aos contribuintes facultativos. Sim. Por exemplo, eles têm mesmo ele parando de pagar, durante 6 meses ele ainda está cobertado, digamos assim. Tipo uma carência. Tipo uma carência, é isso. A gente chama de período de graça, né? Eles podem passar esse tempo sem contribuir. Agora, E dentro desses 6 meses, se ele voltar a contribuir, tá cobertado. volta tudo normal. Agora, o problema é que as pessoas querem voltar a pagar depois que acontece a doença ou o acidente. Não pode fazer isso, não tem como. Mas sabe por que elas pensam assim? Porque muitos delas já pagaram tantos anos. Ah, paguei 10, paguei 15 anos. E elas acham que por ter pago muito, não vai perder nada. Não, eu tenho muitos anos de INSS, se acontecer, eles vão me cobrir. Não vão. Porque é mais interessante você ter 1 ano de INSS pago atual do que você ter 15 anos e ter parado. Então, a pessoa que pagou 15 anos de INSS e parou de pagar, ela talvez não receba o benefício do acidente e da doença. E você que só pagou 1 ano, mas está em dia, você vai ter direito. Então, é essa dica que eu deixo para a população, para não cair nessa ilusão de achar que pagou muitos anos e está tudo certo. Gente, isso se encaixa, sabe em quê? Em mais um dos mitos que a gente sempre costuma ouvir, né? De acho que é assim e acho que vai dar certo. Não vá pelo achismo, porque vai dar errado. Procure um profissional da área, pois ele vai lhe orientar de forma correta. Doutor, ainda esses dias eu estava lá pela delegacia e ouvi lá a equipe do delegado aqui de Correnol, doutor Paulo Ferreira, se mobilizando em um tema que eu fiquei preocupado, que é trabalhar aí a tentativa de ludibriar aí pessoas idosas com a questão do empréstimo. Ter muito cuidado com aquelas pessoas que ficam nas esquinas. É tipo, né, abre aspas, o cara que começa a lhe dar conselho, dando uma de advogado, sem ter habilitação para tanto. Isso preocupa, né? Olha, hoje mesmo nós atendemos um caso em que a pessoa idosa entraram em contato com ela, disseram, olha, você tem direito a um empréstimo de 30 mil, você faz um depósito de 500, depois pediram um depósito de 1.200, dizendo que era para pagar um imposto e tal, e uma liberação e a coisa e tal. E aí a pessoa ficou naquela expectativa, ela fez o depósito e simplesmente a pessoa que estava fazendo o empréstimo sumiu, desapareceu e saiu até do WhatsApp. Então, assim, gente, isso a gente tem que ter um cuidado extremo com quem você vai fazer, de que forma você vai fazer, quem é a pessoa que está te oferecendo aquilo, se você já fez empréstimo antes com aquela pessoa, né? Porque, na maioria das vezes, Cleto, é muito difícil você processar alguém nesses casos. Porque a pessoa, quando ela some, desaparece, ela é um fantasma, ela fez aquela fraude e ela desaparece, você vai processar quem? Então é muito difícil. E pagou em espécie, não tem documento que comprove, nada. Muitas vezes depósito ali, você faz aquele depósito, aquele Pix, e aí, para você receber isso de volta, é difícil, porque a pessoa não tem empresa, você vai procurar a empresa fantasma, a pessoa mesmo desaparece, foge, não tem quem você processar, entendeu? Então, na grande maioria das vezes, se você cai num golpe desse, não tem como você ser ressarcido. Muitas vezes transforma-se apenas num caso de polícia. Caso a situação da polícia venha localizar aquela pessoa que fez, que a polícia consiga desenrolar isso, talvez você consiga entrar com ação civil e receber de volta. Muito bem, Ranieri. Então, esse foi mais um bate-papo, né? Não é nem uma entrevista, uma coisa cheia de
Formalidade. aqui nós vamos conversando como se estivesse na sua casa, meu amigo e minha amiga. Então, o bom aqui com o Dr. Herbert, quando ele chega, eu não sei qual o tema, ele não sabe qual o tema, quando ele chega eu digo, vamos falar sobre o quê, doutor? Ele diz, vamos falar sobre isso aqui. E está aí mostrando que realmente é um excelente profissional, preparadíssimo, que está pronto para lhe atender, tá bom? Está pronto. Se você tem o seu advogado de sua preferência, procure o seu advogado, a sua advogada, tire todas as dúvidas, faça como o doutor Herbert está dizendo aqui, procure uma orientação de um escritório de advocacia da sua preferência. Tenham todos uma boa noite. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Cleto, e fique esse alerta para a população, né? Ter cuidado com essas ofertas. A gente sempre diz que não existe almoço grátis, né? Não tem esse almoço que seja grátis. A gente tem que ter cuidado com o almoço grátis, porque às vezes pode ser golpe. Então, pegadinha. Então, Ranieri, vamos fazer o seguinte, falar de mais um bloco comercial e o Carnachelita hoje tem transmissão da sua Cides TV, transmissão ao vivo. Falar de que agora?